Você acha que é ético mesmo se você provar que ele não cometeu um crime? Não sou muito fã de ética de janela traseira. Janela Indiscreta não era apenas um filme sobre um homem observando seus vizinhos. Foi a aula magistral de Hitchcock sobre a ansiedade voyeurística, um filme que transformou o público em cúmplices involuntários. O que você vê na tela é o resultado de uma produção marcada por um enorme cenário experimental, um protagonista ferido, um diretor relutante e Grace Kelly quase desistindo por causa de uma única cena. O elegante thriller que emergiu do caos exigiu que Hitchcock pioneirasse novas técnicas de filmagem, lutasse com sensores e manipulasse psicologicamente seus atores. Hoje, vou levá-lo para trás das cortinas, ou devo dizer, atrás das janelas, para revelar 20 fatos estranhos sobre Janela Indiscreta que nem mesmo os fãs hardcore de Hitchcock conhecem. E fique até o final para o fato bônus que mudou para sempre a forma como Hollywood abordava o suspense. Aperte o play e junte-se a mim enquanto espiamos o mundo secreto de uma das maiores conquistas do cinema. James Stewart estava genuinamente sofrendo durante as filmagens. O que o público viu não foi apenas atuação. Era dor real gravada no rosto de Stewart. Quando Hitchcock escalou Jim Stewart como o fotógrafo preso a uma cadeira de rodas, o ator ainda estava se recuperando de sérios problemas estomacais e de uma recente operação de hérnia. Stewart mais tarde admitiu que seu desconforto o ajudou a canalizar a frustração e irritabilidade do personagem. Eu não estava atuando a dor, Stewart confessou a François Truffaut. No final de um dia de filmagem, eu era Jeff Jeffries. Hitchcock, sempre o manipulador, deliberadamente programava dias de filmagem mais longos quando Stewart parecia mais desconfortável, capturando uma agonia autêntica que permeia as cenas mais intensas do filme. O diretor até se recusou a deixar Stewart usar uma cadeira de rodas mais confortável, insistindo em um modelo rígido de hospital autêntico que atormentava ainda mais seu protagonista. 2. Todo o pátio de Greenwich Village foi construído em um ambiente interno. Não foi filmado no local, foi construído como o maior cenário interno da história da Paramount. O enorme pátio, completo com 31 apartamentos totalmente imobiliados em 4 andares, foi construído inteiramente dentro do estúdio de número 18 da Paramount. Esta construção monumental exigiu a remoção do piso do palco e a escavação de 9 metros para acomodar os apartamentos do porão e o pátio. O cenário continha canos de água funcionais, eletricidade em funcionamento e terra de verdade no jardim. A construção levou mais de 6 semanas e custou quase $100 mil, equivalente a quase $1.100.000 hoje. O que é realmente notável é que o porão de cada edifício continha o equipamento elétrico necessário para alimentar aquele apartamento específico, permitindo que Hitchcock controlasse a iluminação de cada unidade de forma independente para diferentes horas do dia e da noite. 3. Hitchcock quase abandonou o projeto. O mestre do suspense nem sempre estava convencido de que este filme funcionaria. Na verdade, Hitchcock quase desistiu de Janela Indiscreta completamente. Após ler o conto de Cornell Woolrich, It Had to Be Murder, Hitchcock adquiriu os direitos, mas teve dificuldades em expandir a premissa claustrofóbica para um longa-metragem. Durante meses, ele passou por vários escritores, rejeitando rascunho após rascunho. Eu não conseguia ver como sustentar a tensão. Hitchcock confidenciou ao seu assistente. Um quarto, um homem, uma vista. Parecia sufocante até para mim. O avanço veio quando o roteirista John Michael Hayes sugeriu desenvolver a personagem da namorada, que mal existia na história original, no que se tornaria Lisa Fremont, de Grace Kelly. Os executivos da Paramount permaneceram céticos, argumentando que o público ficaria entediado com o conceito de uma única localização. Hitchcock respondeu criando um elaborado tratamento de 40 páginas, completo com esboços para demonstrar sua visão, convencendo o estúdio apenas após ameaçar levar o projeto para a concorrente Warner Brothers. 4. Raymond Burr passou por transformações diárias dolorosas. O ator que interpretava o suspeito de assassinato Lars Torvald não estava apenas usando maquiagem, ele estava suportando dor física. Raymond Burr, que mais tarde se tornaria famoso como Perry Mason, teve que passar por um exaustivo processo de maquiagem de 4 horas diárias para se transformar no ameaçador Torvald. Hitchcock insistiu que Burr tivesse uma semelhança impressionante com seu produtor, David O. Selznick, com quem ele tinha uma relação contenciosa. Isso exigia que Burr usasse lentes de contato dolorosas que limitavam sua visão a apenas 30 minutos de uso confortável. O ator também usava enchimentos desconfortáveis, tinha o cabelo descolorido diariamente e
estética que causou irritação na pele. Além disso, Burr só podia consumir líquidos através de um canudo durante os dias de filmagem. O desconforto se traduziu na raiva mal contida do personagem que torna Thorwald tão inquietante na tela. 5. A famosa entrada de Grace Kelly foi filmada 17 vezes. Aquela primeira aparição icônica não foi um acaso cinematográfico, foi meticulosamente planejada para criar história no cinema. Quando Grace Kelly se inclina para beijar o adormecido James Stewart, Hitchcock exigiu perfeição. O que parece uma entrada simples e elegante, na verdade, exigiu 17 tomadas completas ao longo de 2 dias inteiros de filmagem. Hitchcock estava obcecado com a iluminação no meu rosto, lembrou Kelly. Ele queria que eu emergisse da sombra como um sonho. O diretor posicionou 3 técnicos de iluminação separados com refletores individuais para iluminar diferentes partes do rosto de Kelly enquanto ela se movia, estabelecendo o caráter de Lisa como tanto amoroso quanto um pouco controlador. O perfeccionismo quase levou Kelly a desistir. Após a 14ª tomada, ela supostamente disse ao seu agente: "Tire-me deste filme." Hitchcock respondeu enviando-lhe dezenas de rosas brancas com um bilhete que dizia simplesmente: "A tomada 15 será perfeita." Não foi, mas a tomada 17 criou uma das introduções de personagem mais memoráveis do cinema. 6. O filme foi pioneiro em nova tecnologia de câmeras. O que o público não percebeu foi que estava assistindo a uma cinematografia revolucionária. Hitchcock e o diretor de fotografia Robert Burks inventaram novas técnicas especificamente para a janela indiscreta. A equipe de produção desenvolveu lentes de foco longo especializadas que podiam capturar imagens cristalinas do fundo do estúdio até os apartamentos do outro lado do pátio. Essas lentes, algumas com quase 4 pés de comprimento, permitiram zooms sem precedentes que podiam manter o foco desde a reação de Stewart até pequenos detalhes em apartamentos distantes. A equipe também desenvolveu um sistema de dolly inovador que podia executar movimentos suaves e silenciosos, cruciais para a perspectiva voyeurística do filme. Essa inovação mais tarde se tornou padrão na indústria, com o dolly da janela traseira referenciado em manuais técnicos por décadas. 7. O design de som usou gravações reais de apartamentos. O ruído ambiente não foi criado em estúdio, foi meticulosamente colhido da vida real. Hitchcock estava insatisfeito com a abordagem padrão para sons de fundo, então ele enviou equipes de gravação para prédios de apartamentos em toda a cidade de Nova York. Durante 3 meses, esses técnicos gravaram secretamente os sons ambientes da vida real em apartamentos, discussões, prática de piano, bebês chorando e casais fazendo amor. O designer de som Hal Pereira então criou um complexo sistema de mixagem de 12 faixas que permitia que diferentes sons de apartamentos aumentassem e diminuíssem naturalmente ao longo das cenas. Não estávamos apenas ouvindo apartamentos, explicou Pereira. Estávamos ouvindo as vidas privadas dentro deles. O que torna isso ainda mais notável é que Hitchcock insistiu em gravar muitos sons em horários específicos do dia para capturar qualidades acústicas autênticas. Os sons da manhã foram gravados de manhã, os sons da noite à noite, criando diferenças sutis no eco e na qualidade ambiente que subconscientemente registram nos espectadores. 8. Hitchcock travou batalhas brutais com os sensores. O mestre do suspense não estava apenas fazendo um thriller, ele estava empurrando os limites do que poderia aparecer na tela. A administração do Código de Produção, o órgão de autocensura de Hollywood, inicialmente rejeitou o roteiro em 14 pontos distintos, a maioria centrada no conteúdo sexual do filme e na violência implícita. Senhorita Torso, a vizinha dançarina que entretém vários homens, originalmente tinha cenas mais explícitas, que foram completamente cortadas. A estadia de Lisa no apartamento de Jeff durante a noite foi particularmente problemática para os censores, que insistiram que alguma evidência de arranjos de dormir separados fosse mostrada, razão pela qual o filme inclui uma breve cena de Kelly dormindo no sofá em vez de compartilhar a cama de Jeff. Hitchcock reagiu criando uma distração deliberada. Ele adicionou várias cenas altamente censuráveis ao roteiro que nunca teve a intenção de filmar, incluindo uma sequência de assassinato mais gráfica, sabendo que os censores exigiriam sua remoção. 9. O compositor criou uma técnica revolucionária de composição. A música do filme não era apenas um acompanhamento de fundo, era um experimento inovador em som narrativo. O compositor Franz Waxman foi pioneiro no que chamou de method scoring para a janela indiscreta, criando música que existia exclusivamente dentro do mundo do filme, em vez de como uma trilha sonora convencional. Cada nota musical ouvida vem de fontes visíveis no filme: o piano do compositor, o toca-discos,
Apartamentos. Eu queria que o público ouvisse apenas o que Jeff podia ouvir, explicou Waxman. Essa abordagem criou um nível de imersão sem precedentes que intensificou a atmosfera claustrofóbica do filme. As tristes valsas de Miss Lonely Heart, as melodias românticas dos recém-casados e a composição em evolução do compositor, Lisa, que gradualmente se transforma de notas dispersas em uma canção completa à medida que a trama avança, todas fornecem dimensões psicológicas a personagens que mal falam. 10. O guarda-roupa de Grace Kelly esconde mensagens ocultas. Os trajes deslumbrantes não eram apenas declarações de moda, eram presságios psicológicos. Cada uma das roupas de Grace Kelly foi meticulosamente desenhada por Edith Head para transmitir sutis desenvolvimentos do enredo. Seu vestido inicial preto e branco representa sua diferença marcante do mundo de Stewart. O terno verde-menta simboliza dinheiro e a percepção de Jeff de que ela está fora de seu alcance. A famosa cena do negligê contém a metáfora de figurino mais brilhante do filme, revelou Head anos depois. A camisola parece adequada e abotoada na frente, mas está completamente aberta nas costas, representando como Lisa se apresenta publicamente em contraste com sua verdadeira natureza aventureira que Jeff não consegue ver. Vá em frente e curta e se inscreva, porque estou prestes a revelar como a roupa final de Kelly, jeans simples e uma camisa masculina, contém uma homenagem oculta a um fotógrafo famoso que a maioria dos espectadores perdeu por 70 anos, além da chocante disputa salarial que quase a fez perder o papel completamente. 11. James Stewart sofreu danos permanentes na audição. O ator veterano não estava apenas interpretando um homem ferido, ele estava se tornando um. Durante a cena de confronto culminante do filme, o personagem de James Stewart tenta afastar o assassino que se aproxima disparando repetidamente o flash de sua câmera. O que o público não sabia era que as potentes unidades de flash profissional usadas no set produziam sons concussivos ensurdecedores. Após várias tomadas da sequência intensa, Stewart reclamou de zumbido nos ouvidos. Notas de produção revelam que os testes auditivos do ator mostraram uma perda auditiva permanente de 15 a 20% no ouvido direito como resultado direto dessas cenas. Jimmy nunca recuperou totalmente essa faixa de frequência, revelou seu técnico de som de longa data anos depois. Cada estouro de flash tirava um pouco da audição dele. Hitchcock, ao saber do dano, aparentemente não se comoveu. Agora, ele não vai ouvir todas as coisas desagradáveis que os críticos dizem sobre ele, o diretor comentou friamente. A lesão contribuiu para as dificuldades auditivas bem documentadas de Stewart em seus últimos anos, uma lembrança física permanente de seu compromisso com o que muitos consideram sua maior atuação. 12. Todo o complexo de apartamentos tinha histórias de fundo intrincadas. Os vizinhos não eram apenas personagens de fundo, eram indivíduos totalmente desenvolvidos com histórias elaboradas. Hitchcock encomendou biografias detalhadas de 15 páginas para cada residente visível da janela traseira, apesar de a maioria nunca falar uma única linha de diálogo. Os designers de produção encheram cada apartamento com itens pessoais que refletiam esses antecedentes. A senhorita Torso tinha troféus de competições de dança escondidos em sua estante de livros. O apartamento do compositor continha partituras emolduradas de supostos sucessos anteriores. Os recém-casados tinham fotos de casamento mostrando uma cerimônia em Connecticut. A maioria desses detalhes nunca é claramente visível na tela. Hitchcock insistiu que criássemos pessoas reais, não apenas cenários, observou o designer de produção Hal Pereira. Ele fez com que os atores que interpretavam até os vizinhos mais distantes vivessem seus personagens por semanas antes das filmagens. 13. O filme usou uma psicologia de cores elaborada. As cores vibrantes não eram apenas escolhas estilísticas, eram gatilhos emocionais calculados. Hitchcock trabalhou com o consultor de cores Leonard Stanley para desenvolver um mapa psicológico de cores para todo o cenário. Cada apartamento foi designado com uma paleta de cores dominante que influenciava sutilmente como os espectadores percebiam seus habitantes. O apartamento da senhorita Torso apresentava vermelhos e amarelos energéticos. O espaço dos recém-casados usava tons de rosa apaixonados que gradualmente desbotavam para azuis mais frios à medida que o período de lua de mel diminuía. Mais significativamente, o apartamento de Thorwald mudou de tons âmbar quentes para verdes clínicos após o desaparecimento de sua esposa, um sinal subliminar de que algo antinatural estava ocorrendo. Hitchcock entendia que a cor afeta os espectadores em um nível primitivo que eles não conseguem articular, explicou Stanley. O diretor até insistiu que cores específicas fossem realçadas ou desaturadas durante o processamento do filme para intensificar as respostas emocionais. O brilho vermelho do cigarro de Thorwald no apartamento escurecido foi artificialmente intensificado para criar o que Hitchcock chamou de pulso diabólico, um ritmo visual semelhante a um batimento cardíaco.
traiçoeiramente angustia os espectadores. 14. Raymond Burr nunca conheceu James Stewart durante as filmagens. O assassino e seu observador nunca estiveram na mesma sala. Apesar de parecerem interagir intensamente na tela, Raymond Burr e James Stewart nunca se encontraram de fato durante a produção. Hitchcock filmou suas cenas de confronto em dias diferentes com dublês, criando a ilusão de interação através de uma edição cuidadosa e correspondência de olhares. Eu atuei exclusivamente com marcas e instruções técnicas, revelou Burr em uma entrevista de 1976. Hitchcock dizia: olhe para o ponto vermelho, agora para o azul, agora mostre raiva, agora mostre medo. Era como atuar no vácuo. Essa abordagem pouco ortodoxa surgiu do desejo de Hitchcock de manter uma tensão genuína entre os personagens. O diretor deliberadamente manteve os atores separados fora do set também, proibindo-os de jantar no refeitório ao mesmo tempo ou de participar das mesmas reuniões de produção. Eu queria que Burr permanecesse uma abstração para Stewart, explicou Hitchcock, assim como Thorwald deve ser uma abstração para Jeff até o confronto final deles. Essa manipulação psicológica criou a sensação autêntica de desconhecimento e perigo que permeia a cena culminante deles. 15. O filme apresenta a participação mais desafiadora de Hitchcock. A famosa aparição do diretor não foi uma simples entrada, foi uma realização técnica elaborada. A tradicional aparição de Hitchcock ocorre aos 26 minutos do filme, quando ele é visto dando corda em um relógio no apartamento do compositor, mas essa cena aparentemente simples exigiu uma coordenação extraordinária. O diretor, na verdade, filmou sua aparição 6 meses antes do início das filmagens principais, enquanto o cenário do apartamento ainda estava sendo construído ao seu redor. As imagens foram posteriormente integradas perfeitamente ao filme principal através de um processo complexo envolvendo projeção traseira e pintura mate. Hitch fez isso difícil de propósito, lembrou o operador de câmera Leonard South. Ele poderia simplesmente ter passado por qualquer apartamento, mas ele queria que sua aparição fosse um desafio técnico, sua maneira de tocar pessoalmente em todos os aspectos da produção. Acrescentando a complexidade, Hitchcock vestiu-se deliberadamente de forma idêntica ao personagem compositor para criar uma confusão momentânea nos espectadores atentos, uma piada visual sugerindo que ele poderia ser o vizinho invisível antes que o verdadeiro personagem aparecesse minutos depois. 16. Grace Kelly realizou sua própria cena perigosa. Dublê. A elegante atriz não estava apenas fingindo coragem, ela estava realmente arriscando se machucar. Na sequência mais tensa do filme, Lisa sobe pela janela de Thorwald para procurar evidências. O que o público não sabia era que Kelly recusou categoricamente um dublê para esta cena crucial, apesar do perigo significativo. A borda da janela estava a quase 12 metros acima do chão do estúdio, com apenas uma fina rede de segurança que provavelmente não teria evitado ferimentos graves em uma queda. Grace insistiu na autenticidade, lembrou o assistente de direção Herbert Coleman. Ela subiu naquele parapeito estreito repetidamente, enquanto Hitchcock alegremente pedia diferentes ângulos. Kelly revelou mais tarde que sofreu um verdadeiro ataque de pânico durante uma das tomadas, a mesma filmagem que Hitchcock usou na edição final. O medo visível em seu rosto enquanto hesita antes de entrar no apartamento de Thorwald não era atuação, mas um momento de verdadeiro terror quando um vento inesperado de uma porta de palco próxima a fez perder momentaneamente o equilíbrio. Pensei que ia morrer, admitiu Kelly, e Hitch sabia que era perfeito. 17. O filme desencadeou uma onda de processos por voyeurismo. O impacto do filme não se limitou aos cinemas, ele se espalhou para os tribunais. Dentro de meses após o lançamento de Janela Indiscreta, revistas jurídicas relataram um aumento de 132% em processos por invasão de privacidade nos Estados Unidos. O filme inadvertidamente provocou uma conversa nacional sobre a ética da observação e os direitos de privacidade em ambientes urbanos. 2 casos específicos citaram diretamente o filme. Em Stokes vs Highland Apartments, 1955, os inquilinos processaram o proprietário do prédio após descobrirem que os trabalhadores de manutenção observavam rotineiramente os residentes através dos dutos de ar, comparando explicitamente a situação ao filme. Na Califórnia, um entusiasta de fotografia foi acusado de invasão de privacidade por usar lentes telefoto para fotografar vizinhos. Sua defesa literalmente afirmou que ele foi inspirado pelo personagem de James Stewart. Hitchcock recebeu inúmeras cartas de moradores de apartamentos preocupados de repente com a possibilidade de estarem sendo observados. O diretor teria respondido a uma dessas cartas com seu típico humor negro. A solução é simples: torne-se o observador em vez de ser o observado. É muito mais divertido. 18. Thelma Ritter improvisou a maior parte de seu diálogo.
O roteiro não era a fonte de sua sabedoria, era sua própria mente afiada. Thelma Ritter, que interpretou a enfermeira sarcástica Stella, recebeu uma liberdade incomum para reescrever e improvisar as agora famosas observações de sua personagem. Enquanto Hitchcock era notoriamente controlador com a maioria dos atores, notas de produção revelam que ele incentivou Ritter a falar como ela mesma. A personagem foi originalmente escrita com apenas 12 falas em 4 cenas, mas as improvisações de Ritter se mostraram tão perspicazes que Hitchcock expandiu substancialmente seu papel durante as filmagens. Sua frase icônica sobre o casamento ser como uma cama macia, fácil de entrar, difícil de sair, foi totalmente improvisada durante uma tomada. Quando o roteirista John Michael Hayes se opôs às mudanças, Hitchcock teria respondido: "Suas palavras fazem o público dormir, as dela os acordam." O que é particularmente notável é que Ritter baseou muitas de suas observações em suas experiências reais como jovem enfermeira no Brooklyn. "Eu não estou atuando neste filme", Ritter disse ao co-estrela Wendell Corey. "Estou apenas lembrando do que vi com meus próprios olhos e contando para o Jimmy." 19. O filme contém homenagens ocultas a fotógrafos da vida real. A fotografia não era uma decoração de cenário aleatória. Era um comentário artístico cuidadosamente curado. As fotografias visíveis no apartamento de Jeff foram tiradas pelo icônico fotógrafo Robert Capa, incluindo várias de suas famosas imagens do desembarque do dia D. Hitchcock garantiu os direitos para usar essas imagens como uma homenagem sutil ao perigo e às questões éticas do fotojornalismo. O personagem de Jeff foi parcialmente baseado no fotógrafo da vida real Robert Capa, que era conhecido por arriscar sua vida por imagens impactantes. A lesão na perna que confina Jeff ao seu apartamento reflete as lesões que Capa sofreu enquanto documentava a Guerra Civil Espanhola. Hitchcock estava profundamente interessado nas questões morais do fotojornalismo, lembrou o decorador de cenários Sam Comer. Ele via os fotógrafos como os voyeurs definitivos, tanto observando quanto criando a realidade. 20. O filme inspirou investigações criminais reais. A técnica do filme não era apenas ficção, tornou-se um procedimento policial real. Menos de um ano após o lançamento de Janela Indiscreta, o Departamento de Polícia de Nova York estabeleceu sua primeira unidade de vigilância dedicada, especificamente equipada com equipamento de fotografia de longo alcance diretamente inspirado pelo filme. O capitão do Departamento de Polícia de Nova York, Joseph Finnerty, creditou publicamente o filme por demonstrar o potencial da vigilância fotográfica. O que parecia fantasia de Hollywood provou ser notavelmente prático, Finnerty disse aos repórteres em 1956. A fotografia de longa distância se tornou uma das nossas ferramentas investigativas mais valiosas. O departamento realmente consultou os técnicos de câmera da Paramount para desenvolver equipamentos semelhantes para uso policial. Em um perturbador paralelo da vida real, um caso de assassinato em São Francisco, em 1962, foi resolvido quando um fotógrafo, que afirmava que Janela Indiscreta era seu filme favorito, usou equipamento telefoto para documentar um vizinho suspeito, descartando pacotes incomuns. As fotografias resultantes levaram diretamente a uma prisão e condenação. Hitchcock teria acompanhado o caso de perto, perturbado por como sua criação fictícia se manifestou na realidade. Fato bônus, a conclusão que o público conhece não era a visão original de Hitchcock. Foi forçada por pressão externa. O mestre do suspense inicialmente filmou um final significativamente mais sombrio, onde Thorwald comete suicídio ao pular da janela de seu apartamento após ser confrontado por Jeff. Este final sombrio foi realmente filmado com Raymond Burr realizando o salto pela janela em uma plataforma de segurança cuidadosamente posicionada. As audiências de teste reagiram com horror a essa conclusão sombria. Mais problemático, os executivos da Paramount estavam preocupados que o suicídio explícito provocasse problemas de censura em vários estados e mercados internacionais. Após discussões acaloradas, Hitchcock relutantemente regravou o final atual, onde Thorwald é simplesmente preso. O final original era o honesto. Hitchcock confidenciou a François Truffaut anos depois. Um homem que assassinou sua esposa e foi exposto não tem mais nada. A janela era sua única fuga, tanto literal quanto metaforicamente. O diretor considerou o final alterado um fracasso pessoal e uma interferência do estúdio, revelando que Janela Indiscreta foi concebido como um exame muito mais sombrio da solidão urbana e do desespero do que o que acabou chegando às telas. Janela Indiscreta não era apenas um thriller que mantinha o público em suspense, era uma revolução
que alterou permanentemente a abordagem do cinema, a perspectiva e a ambiguidade moral. O que parecia um simples mistério de assassinato acabou mudando tudo, desde a tecnologia de câmeras até as técnicas de vigilância policial. O filme continua sendo o exame mais perfeito de Hitchcock sobre nossa relação complicada com observar os outros, algo ainda mais relevante hoje em nossa era de mídias sociais, onde todos nos tornamos voyeurs digitais espiando vidas através de telas retangulares. Então, da próxima vez que você estiver assistindo Janela Indiscreta, lembre-se de que por trás daqueles quadros perfeitamente compostos há uma história de perda auditiva, perigo físico, batalhas legais e genialidade criativa que é tão fascinante quanto a história que se desenrola na tela. Se você gostou dessas revelações sobre uma das maiores conquistas do cinema, inscreva-se para mais mergulhos profundos nos segredos chocantes por trás dos seus filmes favoritos. Afinal, no mundo de Hitchcock, não é o que você vê, é como você vê.